Olá, meu nome é Sayonara. Essa aula de hoje é uma aula complementar para os alunos do 6º ano do Centro Educacional ERLAC, né? Nós estamos no capítulo 5, né? E vamos falar agora da membrana plasmática celular, né? Da célula. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as especializações da membrana e o transporte que essa membrana realiza, os tipos de transporte que ela realiza, né? Então, vamos lá. A membrana plasmática, né, ela é um envoltório, ela envolve a célula, é isso? E ela apresenta funções, ela apresenta uma composição, né, tem proteínas, lipídios nela, e ela apresenta propriedades. As funções principais são a proteção, né, a permeabilidade seletiva. Né? A permeabilidade seletiva é selecionar o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Tá bom? A composição química. A membrana plasmática ela é formada de lipídios ou fosfolipídios, né? E proteínas. Os fosfolipídios, eles ficam um viradinho para o outro, né? Então são duas camadas de fosfolipídios, né? Que para fechar como uma barreira, né? Essa célula. E dentro desses fosfolipídios ficam mergulhadas as proteínas, tá bom? Propriedades da membrana plasmática. Ela possui elasticidade, né? E ela possui uma capacidade de regeneração. Né? Então, olha lá, eu tenho aqui a célula, aí como se eu estivesse vendo em aumento, né? Essa membrana plasmática nessa região aqui. Então, eu vejo que existem os fosfolipídios são essa cabecinha aqui com duas caudinhas, né? É uma estrutura de fósforo, mineral, ligado com lipídios, né? Com cadeias lipídicas, né? Então, essa membrana ela é contínua, né? E ela apresenta no meio dela ali, mergulhado, algumas proteínas, glicoproteínas, alguns carboidratos, né? Essas glicoproteínas, inclusive, ajudam na proteção da célula. As proteínas, muitas vezes, ajudam na passagem, na entrada e saída de substâncias, que é da permeabilidade seletiva, né? Outra função da célula, né? Então, a membrana plasmática, também chamada de membrana celular, é uma película fina, elástica, formada por proteínas, fosfolipídios que envolvem a célula. Especializações. Ela apresenta estruturas para aderir, unir e aumentar a absorção celular. Claro que, dependendo da região, a gente vê algumas estruturas de especialização mais presentes do que outras. Por exemplo, no caso da absorção celular, né, que são as microvilosidades, elas estão muito presentes no nosso intestino delgado, né? Por quê? Porque essas microvilosidades, elas são necessárias para absorver, né? Absorver os nutrientes da alimentação, né? No caso da adesão, por exemplo, as células da pele, né, da derme, elas estão muito mais aderidas, porque precisam proteger o nosso corpo, os nossos órgãos, né? Então, a membrana plasmática, ela tem, de modo geral, a finalidade de delimitar e de proteger as células. Outra função é de controlar, né, de controlar a entrada e a saída de substâncias, que é a chamada permeabilidade seletiva. Então, agora nós vamos ver esses dois detalhes. As especializações que a membrana plasmática tem e os tipos de permeabilidade seletiva que ela também possui. Vamos lá. Especializações da membrana plasmática. Primeiro, as microvilosidades. São expansões
que aumentam a absorção da célula. Então, se a célula for retinha, ela vai absorver uma certa quantidade de nutrientes. Mas se a célula ela tiver vilosidades, ou seja, se o alimento tiver de passar por entre esses dedos, vamos dizer assim, essas vilosidades, né, eu faço com que eu tenha maior superfície de contato do nutriente com a parede da célula, da membrana plasmática da célula. Então, esse nutriente ele vai ser melhor absorvido quando eu aumento a superfície de contato, que é o caso das microvilosidades, né? Eu até coloquei, parecem como dedos, né? Tem uns tapetes também que tem aquelas vilosidades, assim, fofinho, que lembram muito as microvilosidades celulares. Outra estrutura de especialização, os desmossomos, né? Os desmossomos, eles são lugares assim que a membrana plasmática está bem grudadinha. Então parece uma cola, lugares onde pingou a cola, assim, e ali ficou bem grudadinho uma célula junto com a outra. Vou mostrar no desenho também. Interdigitações são adesões que lembram um encaixe, como um quebra-cabeça, um encaixado com o outro. Vou mostrar mais pra frente. Então vamos lá. Aqui as microvilosidades, né? Presente, por exemplo, no nosso intestino aqui, né? Eles estão mostrando aqui aumentado em tamanho bem grande as microvilosidades celulares, né? Então lembra os dedinhos assim, tá bom? Aumenta a superfície de contato, aumenta a capacidade de absorção. Os desmossomos. Desmossomos são esses aqui, ó. A colinha, né? Assim, bem conectado. Parece um interruptor. Tá conectado, né? Então, ele gruda a célula em algumas regiões, né? Uma do ladinho da outra, para elas não se separarem, conforme o movimento do corpo ou do membro da pessoa. Então, resistência mecânica é choque, né? Quando você toma uma batida, alguma coisa assim, então elas não se separam por causa desses desmossomos, dessa cola, né? Interdigitações. As interdigitações são essas aqui, ó. São como que encaixes, né? Elas também ajudam a aumentar a resistência, né? Caso haja alguma batida, algum choque mecânico, e aumenta a coesão, a união entre as células também. É um outro mecanismo para poder ajudar na união das células. Agora, a permeabilidade seletiva. A permeabilidade seletiva é o controle da entrada e saída de substâncias do interior da célula, né? Esse controle, esse transporte entra e sai, né, de substâncias na membrana, esse transporte pode ser passivo ou ativo. Passivo é quando não tem gasto de energia. Ativo é quando tem gasto de energia. Então vamos lá. Então o passivo, aqui é um resumão, né? Passivo ele não requer energia, né? E é a forma como a água e o oxigênio entram na célula, sem necessidade de gastar energia, tá bom? Exemplos de transporte passivo, a difusão e a osmose, que eu vou explicar daqui a pouquinho. O ativo, ele requer energia, né? Por quê? Porque muitas vezes vai contra o gradiente de concentração, nós vamos ver isso também. Dentro da célula, às vezes já tem muito daquela substância, mas ela precisa de mais. Então, ela vai dar um jeito, vai gastar energia para pegar mais aquela substância que ela está precisando. Tá bom? Então, é com gasto de energia, geralmente são moléculas maiores e com menor solubilidade. Tá bom? Os processos podem ser bomba de sódio e potássio, fagocitose e pinocitose. Nós vamos ver.